Graça e paz, irmãos. Que Deus abençoe vocês. Seja bem-vindo ao canal. Você já está preparado? Eu sou o pastor Igor Neves e hoje nós temos a lição O Cristão e as Suas Cargas, baseada em Gálatas capítulo 6, versos de 1 a 5, que diz o seguinte: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, corrige o tal espírito de mansidão. Mas olha por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Se alguém pensa ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Examine cada um a sua própria obra, então terá motivo de glória só em si mesmo, e não em outro, pois cada um levará o seu próprio fardo. Irmãos, esse texto aqui que o apóstolo Paulo nos fala, nos escreve para nós, baseado na carta que ele escreve aos Gálatas, ele está dizendo aqui sobre a questão de nós ajudarmos, nós temos compaixão, nós podemos dividir junto com as pessoas as dificuldades que elas sofrem. E nos dias atuais, nos momentos em que nós vivemos, momentos esses em que cada vez mais o mundo ele está cada vez mais individual, as pessoas são extremamente individualistas, pensam somente nelas mesmas. Existem várias campanhas de várias organizações, tanto evangélicas quanto não evangélicas, questão governamental, não governamental, pessoas independentes, que fazem vários projetos sociais ao redor de todo o planeta, em todos os países do mundo, para todos os tipos de pessoas que necessitam. Às vezes a necessidade nem é tanto financeira, mas às vezes também é uma necessidade espiritual, social, moral. E então, assim, existem pessoas, né, existem organizações que elas trabalham com vários tipos de pessoas. E isso é muito importante. No entanto, o apóstolo Paulo ele deixa claro, e ele já começa falando aqui, aqueles que são mais espirituais. Ele já começa falando no versículo 1 o seguinte, que as pessoas que são mais espirituais, eles têm que ter uma noção melhor, eles têm que ter um conhecimento melhor. Irmão, se alguém for surpreendido em alguma coisa, vós que sois espirituais, corrigir tal espírito com o espírito de mansidão. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós aqui é o seguinte, ele está falando para nós, vós que sois espirituais, vós que têm conhecimento, vós que sois diferentes, então, ajude o outro, corrige, exorta, auxilia as pessoas. A nossa lição ela começa a falar assim, levai as cargas um dos outros, é um dos mandamentos que a palavra de Deus nos dá. Jesus ele ajudou a levar as cargas das pessoas. Jesus ele viu a sensibilidade para o próximo. Jesus ele viu a necessidade do próximo. Jesus ele olhou para as pessoas e viu as pessoas que eram colocadas à margem, eram chamados marginalizados, estavam à margem da rua. Jesus ele era sensível a essas pessoas. Na época de Cristo, o Império Romano ele tinha uma lei que a pessoa, quando ela tinha uma pessoa dentro da sua casa, uma família, vamos supor, um idoso, ou uma criança, ou uma pessoa com necessidade especial, e ele não queria aquela pessoa mais, ele jogava essa pessoa fora. Ele descartava a pessoa como você descarta um objeto, como você descarta um animal de estimação. Por exemplo, hoje você tem um animal de estimação, aí, sei lá, você cansou do animal, o animal ficou doente, você não quer ter esse animal, igual a gente vê vídeos aí na internet de pessoas abandonando os animais, e aí você podia abandonar a pessoa também. E você podia fazer isso. E a igreja de Cristo, ela olhava para essas pessoas que eram abandonadas e cuidava dessas pessoas. Então, eles tinham todo um cuidado. E isso fez com que a igreja se tornasse diferente. Isso fez com que a igreja ela se mostrasse diferente da sociedade e agindo dessa maneira. E isso começou a correr todo o Império Romano e as informações que isso ia chegando de todo o Império Romano foi sendo espalhado e as pessoas foram falando assim, existe uma organização agora, um tal de cristãos, que eles estão aí cuidando das pessoas que estão sendo jogadas fora. E isso era comentado. Porque hoje, vamos colocar nos dias atuais. Hoje, quando você quer que o assunto ele seja percorrido rapidamente para as pessoas, o que nós fazemos? Nós gravamos um vídeo, pegamos fotos e colocamos numa rede social e de repente um compartilha com o outro e em poucos segundos, em pouco tempo, aí em questão de minutos, dezenas e centenas de pessoas acessaram aquele conteúdo.
né? Seja um conteúdo benéfico, seja um conteúdo maléfico, não importa. No tempo de Cristo, por que as pessoas sabiam de muitas informações? Porque a informação ficava em locais estratégicos. Eram em tavernas, eram no local onde as pessoas tiravam a água do poço, né? Tinha os poços da cidade. Eram em algumas cidades portuárias, por exemplo, como Corinto, que era uma cidade portuária, como Tarso, que era uma cidade bem conhecida também, da onde o apóstolo Paulo nasceu, onde as pessoas iam lá, a própria Jerusalém, a própria cidade de Jerusalém. Então as pessoas ficavam ali, ouviam informações e voltavam para os seus locais, e nas rotas comerciais eles passavam por isso. Então toda essa informação era chegada. Com isso, havia a expansão da informação. E aí começa a expandir as informações sobre a igreja, e o povo começa a falar da igreja. Tem uma igreja, tem uma organização, tem um grupo de pessoas chamados cristãos, que eles ajudam os outros, que eles cuidam dos outros, eles estão cuidando dos velhos, eles estão cuidando das viúvas, eles estão cuidando dos órfãos, eles estão cuidando das pessoas que estão sendo jogadas fora, eles estão cuidando de todo mundo. E aquilo, naquela sociedade individualista, tudo era novidade. Como atualmente também ainda é algo que muitas pessoas não entendem. Pessoas não entendem. Essa semana eu estive conversando com um senhor, que ele mora numa cidade do interior aqui de Minas Gerais, e ele disse que ele tem um amigo muito rico, um homem com muito dinheiro, que lógico que ele conquistou o dinheiro com o trabalho árduo dele, e ele, por livre e espontânea vontade, por vontade dele mesmo, ele constrói casas populares e dá para as pessoas. Ele tem uma condição financeira muito boa, ele mora em outro país, então ele tem uma moeda mais valorizada, e aí ele junta um determinado valor e constrói uma casa popular e dá para a pessoa. Ele constrói e dá. E ele constrói uma casa, dá. Constrói outra, dá. E ele vai fazendo esse ciclo constantemente. Às vezes no ano aí ele dá 5, 6, dependendo do imóvel, do terreno e essa série de coisas. Pode chegar até dar, 10 casas por ano. Não sei se ele consegue 10, 7, 8, não importa, não sei qual a quantidade de casas. O importante é que ele faz isso. Em contrapartida, eu e meu pai, a gente conversando uma vez com uma certa pessoa, um homem também extremamente rico, um homem muito com uma condição financeira assim invejável. Um dia o meu pai perguntou para ele assim: mas você ajuda algum tipo de organização? Você pega parte desse dinheiro que você tem e você ajuda uma família, uma organização, uma entidade, você faz alguma coisa? E a resposta dele foi o seguinte: eu não, quem quiser que trabalhe como eu trabalhei para ter o que eu tenho. Então, se o dinheiro dele é para ele. Enquanto nós temos, olha a diferença que nós temos. Nós temos, em uma sociedade atual, 2 homens do mesmo país, talvez os dois até do mesmo estado, talvez até da mesma região. Eles vivem 2 realidades diferentes. Nós temos um homem extremamente rico, que é extremamente individualista, e um outro homem extremamente rico, que ele tem um coração liberal, onde ele decide ajudar as pessoas. Então o apóstolo Paulo deixa claro isso aqui: levai as cargas uns dos outros. Às vezes você tem 2 irmãos na igreja, espirituais, ou pelo menos se dizem, 2 irmãos antigos de igreja, batizados e frequentadores de igreja, assim, assíduos nas atividades da igreja, escola bíblica dominical, culto de oração, reunião de oração e tudo mais. E você vê um que participa de tudo e um outro que, como diz aquele ditado, né, só quer o vosso reino, só quer o venha a nós, o vosso reino que larga para lá. Por quê? Porque ele não entendeu essa passagem do apóstolo Paulo, a carta dos Gálatas: levai as cargas uns dos outros. Isaías, no capítulo 53, ele diz que Jesus Cristo levou sobre si as nossas cargas.
O primeiro tópico da nossa lição hoje é todos carregamos cargas. E no capítulo 53 de Isaías, se você ler esse capítulo, não vou ler aqui porque é um capítulo grande, Jesus Cristo, o Isaías, ele profetiza que Jesus viria e que ele tomaria sobre si as nossas cargas. Quando nós avaliamos a atitude de Jesus Cristo ele veio ao mundo com aproximadamente 30 anos de idade, até os seus 33 aproximadamente. Jesus ele começa e termina o seu ministério em um período aí de uns 3 anos. E então, nesse período, Jesus realiza milagres, curas, fazem pessoas que estavam doentes ficarem sãs. Ele ama pessoas que estavam sem amor, ele cuida de pessoas que estavam sem cuidado. Ele faz vamos dizer assim, eu não quero usar essa palavra, mas não acho outra. Ele faz uma revolução, um rebuliço, né? Ele faz uma mudança no conceito, no paradigma da sociedade. E ao final da sua vida, quando Jesus Cristo é morto, crucificado, e depois ele ressurge e vence a morte, como o apóstolo Paulo fala, ó morte, onde está teu aguilhão? E aí Jesus, ele renasce, né? Ele ressuscita e ele volta a ser carne, volta a ser um homem vivo, e ele ascende aos céus e está vivo ao lado do Pai. Então, nesse momento, Jesus, ele vence a morte, e ele, no momento que ele está sendo crucificado, no ato da crucificação, no momento da crucificação, Jesus, ele toma sobre si os pecados de toda a humanidade. Toda a humanidade, os pecados são tomados, e a partir de Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que o véu que dividia o santo dos santos, aonde só ia um sumo sacerdote, do restante do tabernáculo, ele é rasgado, e não tem mais uma intercessão, não tem mais uma parede, não tem mais um véu, não tem mais um tapete, não tem mais nada que faça com que você se aproxime de Deus. Você agora tem um caminho livre até Jesus Cristo, até Deus, graças à morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E ali ele toma sobre si todas as cargas, todos os nossos pecados. Por quê? Porque nós não teríamos condições nenhuma de levar sobre si os nossos pecados. Mas por quê, pastor? Porque Jesus, ele foi um homem sem pecado. Qual hoje é o ser humano sem pecado na face do planeta que poderia tomar as nossas culpas e morrer na cruz? Meu filho de 5 anos, que eu acho que não tem mais, que ele já entende muita coisa, porque tem hora que ele apronta alguma coisa, já deu língua, já bateu no coleguinha, esses dias ele empurrou o primo na escola e fez de propósito. Ou seja, com 5 anos de idade ele já sabe, a gente já consegue medir com ele algumas coisas que é certo e errado. Ele já sabe que ele não pode bater no coleguinha, que ele não pode dar língua para a professora, que ele tem que obedecer a professora, que ele tem que obedecer o pai e a mãe, obedecer os mais velhos. E aí? Então, uma criança de 5 anos não é apta, porque ela já tem noção de pecado. Vamos pegar uma criança de 3 anos e ele entende porque ele estaria morrendo? Vai pegar um adulto, o adulto também já mentiu? Então, Jesus Cristo, em 33 anos de vida, ele não cometeu pecado algum. João 6,33 fala que no mundo teríamos aflições, mas o próprio Jesus também, no Evangelho de João, ele diz que nós deveríamos ter bom ânimo. Por quê? Porque apesar de que sofreríamos neste mundo, temos Deus ao nosso lado para cuidar de nós, para prover as nossas necessidades. Irmãos, se você for buscar dentro da igreja pessoas que têm testemunho de vida, de coisas que eles viram, o cuidado de Deus, a ação de Deus e o milagre de Deus na vida deles, você vai ficar espantado de ouvir certos tipos de coisas. Você vai ficar falando assim, não, é impossível isso acontecer. Não, isso nunca aconteceria. Como que isso poderia acontecer? Eu lembro de um testemunho que um amigo da minha família contou uma vez, né? Contou para meu pai contou para nós. Na época, essa pessoa,
ele tinha uma loja grande e ele precisava de um valor muito alto para poder pagar um boleto no dia seguinte. Ele não sabia como que ele ia fazer, porque o boleto era um valor extremamente alto. Quando eu falo extremamente alto, irmãos, era coisa assim de 30, 40 mil reais, entendeu? Era um boleto alto assim. Ele tinha uma loja que vendia aí seus 300, 400, meio milhão por mês, e um dia ele não tinha dinheiro, e o boleto venceria no outro dia. E aquele homem, um cristão, um servo de Deus, ele entrou no seu escritório, fechou a porta e clamou a Deus e falou: Senhor, eu preciso da sua ajuda, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Eu tenho um boleto para pagar e não sei como pagar. Eu não tenho dinheiro para pagar. A minha loja não vendeu. E entrou um casal, né? Um casal. E naquele dia o casal comprou o valor necessário para completar o valor que ele tinha na conta para pagar o boleto. Se esse casal, sei lá, entrou e gastou, eu não sei o valor, irmãos, mas vamos dizer assim, uns 15, 20 mil reais, uns 30 mil reais. Eu sei que eles tinham, com esse valor que esse casal gastou e com o que ele tinha, era mais ou menos aí uns 60, 70% do valor do boleto. Também não sei o valor exato do boleto, mas alguma coisa desse tipo. E eu te pergunto, quem hoje teria condições de entrar numa empresa e investir assim, e gastar e pagar à vista 30, 40, 50 mil? Poucas pessoas, mas Deus provê tudo isso. E fora isso, tantas outras coisas que Deus providencia para nós. Às vezes a gente fala de dinheiro, mas você vê Deus providenciando pessoas para estar te ajudando, líderes espirituais para estar te orientando. Então, levar as cargas uns dos outros é mais do que algo material. Às vezes a carga é espiritual. Às vezes você precisa de uma pessoa para te ajudar, para te guiar, para te orientar. Eu me lembro que quando eu comecei a frequentar a igreja com meus 14, 15 anos, eu não tinha muita noção ainda do que era ser cristão, não do que era ser crente, ser evangélico. E aí teve uma festa mundana aqui em Valadares, chamada Festa Fantasia. E eu cheguei no outro dia na igreja perguntando: e aí, gente, quem foi na Festa Fantasia? A pergunta que eu fiz dentro da igreja. E aí, gente, quem foi na Festa Fantasia? Então, um dos jovens, né, uns adolescentes, que tem mais ou menos a minha idade, acho que é um ano mais velho que eu, e ele me chamou do canto e falou: nós somos crentes, nós não vamos em Festa Fantasia. Eu falei: não pode não? Por quê? Porque eu não tinha noção disso, né? E aí aquele rapaz, né? Hoje ele é um homem casado, mora em outro país e tal. E ele me orientou, né? Que é o Guilherme de Carvalho, que está lá nos Estados Unidos. Deus te abençoe, Guilherme. Deus abençoe sua vida, sua família. Ele me orientou e falou: nós somos crentes, nós não vamos nesse tipo de local. Então, ele não me ajudou financeiramente, mas ele me deu um apoio espiritual, ele me deu um suporte espiritual, ele me orientou como iniciar os passos na minha caminhada cristã. Isso é levar a carga também. E isso é extremamente importante. Os meus pais, né, principalmente a minha mãe, meu pai, mais minha mãe, mas meu pai ajuda bastante, eles trabalham muito com orientação para casais. Eles são chamados constantemente para darem palestras, pregarem e orientar esses casais, orientar pessoas que são casadas. E as pessoas chamam ele, e muitos têm eles como assim um apoio espiritual e um apoio também moral, sentimental no relacionamento. Uma vez chegou um homem para conversar com meu pai e Deus usou ele de uma maneira tão grande que ele conseguiu ali orientar aquele homem, e aquele homem mudou as atitudes dele com a esposa, e pouco tempo depois meu pai encontrou o homem na rua com a esposa, e eles dois falando: graças a Deus estamos felizes no nosso casamento, graças à palavra que o Senhor deu para nós naquele tempo. Levou a carga um dos outros. Então, irmãos, é muito mais simples e abrange muito mais coisas do que nós imaginamos. Mas nós temos que entender primeiro a mudança que Deus vai fazer em nossas vidas. Primeira coisa para nós podermos levar as cargas uns dos outros
é deixar que Deus molde e transforme a nossa vida. E em algum momento da sua vida você pode pedir, vai precisar de ajuda, irmão. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Não tenha vergonha. Nós não precisamos pedir ajuda, nós não podemos ter vergonha de pedir ajuda. As pessoas estão ao nosso lado justamente para nos auxiliar. Não tem nenhum exemplo de homem na Bíblia que ele foi um vitorioso de forma individual. Deus sempre colocou pessoas para estar orientando outras pessoas e auxiliando outras pessoas. Você tem Abraão, por exemplo, Abraão, ele não saiu de Ur dos Caldeus sozinho, ele saiu casado, ele saiu com um grupo de pessoas, com a caravana. Você tem José, mas José estava sozinho, ele não estava completamente sozinho. José, quando ele saiu da prisão, ele foi para ser governador, ele foi para se tornar ali. José tinha um grupo de pessoas que orientavam ele. A Bíblia não fala, mas a gente sabe que um líder ele não governa sozinho. Ele era governador, mas ele deveria ter uma pessoa lá que estava fiscalizando a questão da comida, da riqueza, o chefe do exército e tantas outras coisas. Você tem Adão, que tinha Eva para começar, não estava sozinho. Pastor, e esses outros profetas, Isaías, mas eles nunca ficaram sozinhos. Jesus não fez nada sozinho. Paulo, nas suas viagens, ele sempre levava pessoas, levou Silas, teve Timóteo, teve Tito, que orientou, que escreveu cartas, Barnabé, uma porretada de gente. Então, nós não podemos ter vergonha de pedir ajuda. Quando nós pedimos ajuda, é porque realmente nós estamos precisando. A nossa ajuda primeiramente vem dos céus. A palavra de Deus diz, do alto, eu olho para o alto, de onde virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas o socorro que vem de Deus, muitas vezes é Deus colocando uma pessoa para nos orientar, para nos ajudar. O socorro vem de Deus e Deus está levantando uma pessoa para estar te ajudando. Deus está levantando uma pessoa para estar te ajudando. E é isso que a gente tem que entender. Mateus 26, 38 diz o seguinte: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Então Mateus diz aqui, que a alma está cheia de tristeza. Irmãos, pensa nisso. Imagine isso, sua alma cheia de tristeza. Mas velai comigo. Junto. Tem alguém junto comigo. Ele coloca comigo no final, ou seja, não está sozinho. A gente vê que Jesus, ele tinha pessoas. Os apóstolos estavam sempre, eles não trabalhavam sozinhos. Eles estavam sempre um ajudando ao outro. Além dos apóstolos, tinha um grupo de pessoas que dava todo suporte aos apóstolos. Tem aquela musiquinha que as crianças cantam, né? Pedro, Tiago e João no barquinho. Estava Pedro, Tiago e João no barco. Quando Jesus aparece lá no mar e Pedro decide andar com Jesus, ele não estava sozinho no barco. Então, o homem ele não vive só. O ser humano não vive só. Nós precisamos, muitas vezes, pedir ajuda. E nós não podemos nos sentir menosprezados. Eu sou incapaz, eu estou pedindo ajuda. Não. Pelo contrário. Se você pede ajuda, você reconheceu que você não tem capacidade e a pessoa decide te ajudar, ela tem um coração para te ajudar, sinta-se feliz, sinta-se honrado. Porque se a pessoa está te ajudando, é sinal de que ela gosta de você. Ela tem simpatia por você. Agora imagine você pede ajuda para a pessoa não vai com a tua cara e ainda fala assim, fulano que se lasca para lá. Não é assim. Não é assim que a coisa funciona. O segundo tópico é ajudando uns aos outros. Carregar as cargas uns dos outros é cumprir a lei de Cristo de nos amarmos, não apenas por meio de palavras, mas sim por serviço. Se você abrir a carta de João, lá na primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 18, você vai ler a respeito disso de maneira bem clara e simples. Ajudar uns aos outros. Irmãos, como que é importante ajudar uns aos outros? É o melhor testemunho de vida que você pode dar. É o melhor testemunho de vida que você pode fazer, é você professar a sua fé em Cristo na prática.
Tem uma música que alguém canta aí, eu não sei quem é o cantor, ele fala que assim, eu quero ser a Bíblia que o mundo vai ler. Não sei quem é o autor, nem o restante da canção, não, mas a frase da canção que mais chamou minha atenção foi essa: eu quero ser a Bíblia que o mundo vai ler. Sabe por quê, irmãos? Porque hoje tudo as pessoas estão te olhando. Tudo. As pessoas olham para você muitas vezes sem você perceber. Às vezes você não está percebendo, você não está enxergando. Você acha que as pessoas não estão te notando, mas estão. Seja a sua roupa, sua palavra, seu linguajar, a maneira como você veste, a maneira como você age, o que você fala com sua esposa, com seu marido, com seus filhos. As pessoas estão te notando. A sua família está te notando. E as pessoas querem ver mudança. Mudança. Ajudar as cargas uns dos outros. Tem pessoas que é assim, né? Tem pessoas que... Eu me lembro que um senhor que hoje já não está mais conosco, Deus chamou para si, que era o seu Elifas, o famoso seu Elifas, que era vizinho nosso aqui. O seu Elifas, ele era um homem que quando ele era mais novo, e antes de ficar doente, antes dele adoecer e a idade chegar, ele tinha um coração assim maravilhoso. Ele, a sua esposa, a irmã Clarinda, o irmão Elifas e a irmã Clarinda, eles tinham um ministério de ação social que era uma coisa assim maravilhosa. Deram muita cesta básica, ajudaram muitas pessoas, muitas ao longo da sua vida. Conquistaram, né, a famosa estrelinha lá do galadão, da coroa de estrelinha lá no céu, que a gente fala com as crianças. Eles sim, porque eles eram realmente cristãos que viviam o evangelho e pregavam a Cristo. Pessoas ao longo da história, irmãos, homens e mulheres simples como eu e você, que realmente fizeram diferença, ajudaram pessoas, grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, abandonaram a sua vida e começaram a viver em prol do evangelho, levando as cargas uns dos outros. Mas por quê? Decidiram ajudar uns aos outros. Há uns dias atrás, a gente estava na escola bíblica dominical, depois o irmão Anderson até contou esse testemunho no culto da igreja, né? No dia que eu preguei, eu pedi para ele contar esse testemunho, e o irmão Anderson uma vez estava contando algo fantástico, dizendo que há anos atrás a Igreja Batista de Vila Isa, ela teve um trabalho de ação social junto com a escola bíblica dominical, e eles, todos os domingos, trabalhavam com dezenas de crianças. E há uns dias atrás, a irmã Meire, há uns dias atrás não, né? Há algum tempo atrás, a irmã Meire encontrou um jovem no supermercado e ele falou para ela assim: ó, Meire, eu após tudo aquilo que a igreja fez na minha vida, eu me tornei cristão e hoje eu sou um missionário, hoje eu tenho minha vida dedicada a Cristo. Aí foi assim, algo maravilhoso, porque é uma coisa que ela plantou lá atrás, ela ajudou lá atrás, ela colheu lá atrás, ela colheu, fez tudo isso lá atrás, hoje ela pode colher aqui na frente. Ela plantou lá atrás, agora ela colhe aqui na frente. Por quê? Porque algo que ela fez lá atrás abençoou a vida de uma pessoa lá atrás, no passado, e hoje essa pessoa vive aqui na frente, no futuro, no atual presente nosso, né? Futuro para ela. Por quê? Porque foi trabalhado há um tempo atrás, ajudou um ao outro. Irmãos, isso é extremamente importante para nós que servimos a Cristo. Vivemos tempos difíceis, tempo em que o amor se esfriaria. A palavra de Deus diz isso para nós. O amor se esfriaria, a iniquidade cresceria, o individualismo cresceria, pessoas que estão cada vez mais individualistas, pensando somente em si mesmos. A própria sociedade, o marketing, tudo que é colocado para nós, nos incentiva a sermos individuais, nos influencia cada vez mais. Você pode, você faz, você conquista, busque para a sua independência, busque sempre para você, é você que precisa, é você isso, você aquilo, você. E aí você vai para a palavra de Deus e você vê Jesus falando nós.
Quando é para uma pessoa só, aí é para Deus. Aí é tudo para Deus, tudo por Ele, para Ele são todas as coisas. Não é para nós. Você vê uma pregação, você vê um Isaías falando, Senhor, ai de mim que sou um homem impuro. Você vê um apóstolo Paulo dizendo que da lista dos pecadores ele era o maior. O homem que foi autor da maior parte do Novo Testamento. Ele se diz que o maior pecador que existia era ele. Irmãos, como que a sociedade mudou? E hoje, pregadores, pessoas vivem dizendo assim, eu sou bom, eu sou tal, eu faço, eu aconteço. Eu consigo, eu isso, eu aquilo. É lógico que você tem que se valorizar, né? Eu lembro que em uma certa entrevista que fizeram para um ex-jogador de futebol, muito conhecido na época, que era Edmundo, na época ele jogava no Palmeiras, se eu não me engano, ele ficou conhecido com o apelido de Edmundo o Animal, que ele era meio grosso para falar, né? Ele até jogou na seleção brasileira. Aí um dia perguntaram para ele assim, Edmundo, quem é o melhor jogador do Brasil, na sua opinião? Ele foi e respondeu, eu mesmo. Eu sou o melhor jogador que o Brasil tem. Tudo bem que é um pouco de pretensão, mas ele, nesse sentido aí ele está até certo, né? A pessoa tem que se valorizar mesmo. Mas a sociedade, ela te influencia sem pensar em você mesmo. Nunca pensar no próximo. Então nós precisamos entender que nós vivemos um mundo onde nós devemos pensar no próximo. E para encerrar, eu gostaria de ler para vocês aqui a primeira parte do último tópico. A segunda parte, quando diz assim: a verdadeira religião surge quando nossas vidas se tornam úteis diante de Deus para nos tornar a vida do outro melhor. Seu fardo é mais leve. Tiago, capítulo 1, versículo 27. Então, a palavra de Deus nos deixa claro aqui sobre a importância de nós levarmos as cargas uns dos outros. Eu gostaria de orar agora com você. Pai, muito obrigado por tudo, eu te louvo e te exalto por tudo que o Senhor tem feito. Te agradeço, porque em meio a tantas lutas e dificuldades, podemos crer no poder, no teu agir e no teu manifestar. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Cristo Jesus. Meu irmão, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Que você possa dar um joinha aí no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação para você ficar por dentro de todo o nosso conteúdo. E a gente se vê no próximo vídeo. E aí, você já está preparado?